bem, gente. Estamos começando então mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87. Hoje eu estou aqui na Estrada Palmeiras, bem do ladinho da escola Herman Miller, quase divisa com Garuva, para contar um pouquinho, de uma forma resumida, essa história aqui dessa família, da família Miller, do seu Germano, da dona Eliette, da Paula, que é nossa amiga, nossa parceira de tantos anos, também conhecida por conta do trabalho da gestão junto ao CI Espaço Mágico aqui em Piraberaba. A gente vai contar um pouquinho a história deles, né? Tudo bem, seu Germano? Bom dia. Tudo bem, bom dia, graças a Deus. Muito bem. Tudo bem, dona Eliette? Tudo bem. Paula, tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Eu vou começar então pela geração, né, um pouco mais experiente, né, que é a primeira aqui, que é do seu Germano. Seu Germano, o senhor estava contando para mim aqui que o senhor é natural daqui, o senhor nasceu nessa casa que vocês moram aqui, inclusive aqui na Estrada Palmeiras, bem do ladinho da escola, é isso? Sim, eu nasci aqui em 1955, né? Filho do Lauro Miller e da Irene Bergman Miller, filho de imigrantes europeus, e vivi a minha vida toda aqui. E o senhor estava contando para mim também que o seu avô, o seu Herman Miller, que inclusive deu o nome aqui à escola, foi uma das pessoas responsáveis por desbravar e abrir essa região aqui da Estrada Palmeiras. Sim, meu avô entrou aqui numa picada. Sim. E desbravou essa área aqui. O avô era imigrante? Imigrante da Suíça. Da Suíça. E aí ele veio da Suíça e o primeiro lugar que ele aportou foi essa região aqui? Ele aportou em Joinville, né, no Cachoeira ali, né, e daí veio para cá. Olha só, do Cachoeira veio para cá. Veio para cá, que era, já no caso, Piraberaba já existia, né, ia 15 de outubro, e aí ele abriu uma picada aqui e entrou aqui. Exato. E aqui ele se instalou? Se instalou num baraco de palha, né, tinha muito medo dos índios, porque... Ah, era na época que tinha índio. Índio, o problema deles era índio, não era feras que tá, porque era mata, né, tinha que desbravar a mata, então eles viviam a noite inteira com fogo por causa dos índios. A noite inteira com fogo? Com fogo. Eles tinham medo dos índios. E se tivesse confronto com os índios, ou matava os índios matavam. Mas ele veio com mais pessoas, ele não veio sozinho? Aqui ele veio sozinho. Veio sozinho. Olha só. História aí. Que legal. Ô, seu Germano, eu fiquei até interessado nessa história. O senhor chegou a conhecer o avô? Não. Meu avô faleceu em 53 e eu nasci em 55. Certo. Então quem contava essa história era o pai. Certo. E o seu pai, o seu Lauro, também morou nessa residência que vocês moram hoje? Sim, ele que construiu essa residência, né? É terra de herança do meu avô, né? Certo. O senhor teve mais irmãos? Não, quando eu nasci, eu tinha uma irmã de 5 anos. E depois, mais 5 anos depois, veio mais uma irmã, que é a Valdete, né? Sim. A irmã mais velha é a Isolda. Mas a Isolda, no caso, já é meia-irmã, porque o pai dela faleceu com 2 anos, né? Quando ela tinha 2 anos, e daí meu pai casou com a viúva e minha mãe. Seu Germano, a escola aqui, a Herman Miller, que leva o nome do seu avô, foi uma contribuição, foi um reconhecimento a ele, porque essa região, essas terras pertenciam a ele, é isso? Sim, essas terras eram do meu pai. Antes do meu avô, depois do meu pai. Mas como tinha uma necessidade de uma escola, tinha só aquela escola isolada ali, onde é o CI Gustavo Zitz, né? Sim. Hoje. Então tinha uma necessidade aí de uma escola e meu pai era político, metido na política, sempre gostava de política. E ele era muito amigo do falecido vereador Guilherme Zig, que aí o pai apresentou o pedido de uma escola a ele, e ele levou o pai ao ex-prefeito Nilson Bender, acho que o senhor conheceu ainda, chamavam de sempre prefeito. Sim. E o prefeito Bender veio aqui, se tornou amigo do meu pai, e falou, olha, Lauro, nós vamos resolver esse problema. E dito e feito. No primeiro ano de mandato ele começou, aí se procurou um terreno, não se achava um terreno, porque na realidade seria mais para atingir, mais por causa do pessoal que não era Garuva, era São Francisco ainda, né? Sim. Que era muito longe para ir para a escola. Daí ele se prontificou, e daí meu pai se prontificou a doar esse terreno para a construção dessa escola. Sim. E aí foi uma época assim que eu já tinha terminado minha 4ª série, e era a própria Secretaria Distrital que construía. E ele vinha aqui sábados à tarde e falava assim, Lauro, você é responsável pela obra, você olha todo dia a obra, qualquer problema Sim. Você me avisa. O prefeito Bender falava isso. Sim. Né? E nós estamos falando de que ano mais ou menos isso? Isso começou no ano de 67. 67 foi quando começou a construção? Levou em torno de 2 anos, né? E depois que a escola estava pronta, recebeu o nome do avô? Não,
recebeu a escola, chamava-se Escola Municipal Palmeira. Sim. Mas daí, como tinha outra que também passou a ser municipalizada, daí tinha duas escolas Palmeira. Sim. Daí se procurou da onde veio e daí se achou. E aí que se encaminhou para fazer a mudança de nome. Herman Miller. Exatamente. O que o senhor lembra da sua infância aqui na Estrada Palmeiras, né? Quem que eram os vizinhos mais próximos? Tinha mais ou menos quantos moradores nessa época que o senhor era criança, até os 10 anos? Como que era a rotina aqui? Tinha muito pouco moradores e todos eram agricultores, né? A gente conhecia todo mundo, né? Então, eu fui para aula comecei a estudar com 8 anos, na escola isolada ali, e fiquei ali por 4 anos. A minha professora chamava-se Yolanda Werner M., que era uma viúva, morava numa casa de madeira nos fundos da escola. A escola era isolada, significa que nós tínhamos que limpar o pátio, nós tínhamos que limpar o prédio, e ainda a casa da professora. E no 4º ano eu passei já sabia andar de bicicleta. Aí eu tive que ir para o ensino confirmatório com um pastor recém-chegado da Alemanha, o senhor Jörg Friedrich Gentner. Até tive o prazer de estar com ele domingo à noite no jubileu dos 60 anos do coral da Igreja Luterana. E ali, esse foi o meu estudo que eu tive, 4 anos de escola e 2 anos de ensino confirmatório. E o senhor falou numa situação ali do pastor que tinha vindo da Alemanha, a infância do senhor, como muitos, eu imagino que sempre teve essa segunda língua muito presente. O senhor desde criança aprendeu a falar alemão, falar em uma outra língua? Alemão, pequeno era alemão. A partir dos 5, 6 anos, daí o pai e a mãe tinham cuidado de ensinar o português para quando chegar na escola já saber o português, né? Sim, mas a infância toda o senhor aprendeu, falava alemão, falava as duas línguas? A língua alemã. E nós vivíamos aqui, eu vivia até os 11 anos no lampião de querosene, né? Sim. Então, ia para a escola a pé e saía. Nossa aula começava às 7 horas, saía no escuro daqui. Certo. O senhor Germano, o senhor sempre trabalhou na agricultura? Eu trabalhei na agricultura até 19 anos com meu pai, né? E daí surgiu uma oportunidade que nós tínhamos um terreno bastante encharcado. E daí surgiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa em Joinville. Aos 19 anos, quando eu fui liberado pelo Exército, aí eu comecei a trabalhar numa grande empresa em Joinville. Na época era a segunda maior empresa em Joinville. E trabalhei ali durante 7 anos, sempre no período noturno. A empresa que buscava nós. E daí chegou aquela época dos anos 80 aí, quando começou essas greves aí, e apareceu uma greve muito grande lá na empresa e algum tempo depois a empresa mandou todo mundo embora, a empresa se espalhou. Sim. E aí o senhor voltou a trabalhar? Eu vim para a agricultura. Voltou para a agricultura? Voltei para a agricultura. E daí nos anos 70, que foi uma época muito boa, que eu falo que uma época muito boa, daí foram feitas as dragagens do Rio Cavalinho e do Rio Bonito, daí as terras melhoraram. Sim, que legal. Dona Eliette, e a senhora? A senhora é natural aqui também, de Piraberaba? Sim. Da Estrada Palmeira também? Não, eu nasci lá no Caminho Curto. No Caminho Curto. E os pais? Quem eram os pais da Dona Eliette? São vivos ainda? Não. Meu pai era Eugênio Fock e Dona Hildegard Holz Fock. Eles já são falecidos. E depois eu nasci no Caminho Curto. Depois meus pais se separaram, daí eu me criei com meus avós. Com os avós. Quem eram os avós da senhora? É Paula e Rodolfo Holz. Certo. Lá no Caminho Curto? Também? Não, ali aqui na Palmeira. Aqui na Palmeira já. Muito bem. E a família da senhora, imagino que também, tanto os avós quanto os pais também vieram da agricultura aqui nessa região. Sim, sim. E a senhora também teve o início das atividades trabalhando, ajudando eles? Sim, até meus 9 anos. Daí minha mãe me tirou da escola. Daí fui trabalhar de empregada. Ah, é? Com 9 anos já? 9 anos fui trabalhar de empregada. Professora Paula, Até 15 anos. essa geração aí tem muito que contar, né? Hoje, se a gente fala hoje em dia com uma criança de 9 anos vai trabalhar hoje, né, com os serviços gerais, enfim, faxina, é cadeia para todo mundo. Sim. E a criança é recolhida, é conselho tutelar e Sim. tudo mais. Nós estamos contando aqui a história da Dona Eliette, que com 9 anos foi trabalhar, na época se chamava desta forma, né, empregada doméstica, esse era o nome que se dava à época. Para Curitiba? Para Curitiba? Trabalhei aqui em Joinville, aí depois Mas foi sozinha para lá? eu trabalhava numa casa que ele foi transferido para Curitiba, ele trabalhava na Receita Federal, aí eu fui junto com eles. Acho que trabalhei 3 anos lá.
3 anos. E daí, depois desses 3 anos, então, lá pelos 12, a senhora volta para cá. Voltei, daí fiz meu ensino confirmatório, fui confirmada, daí trabalhei de novo, continuei trabalhando de empregada até os 15 anos. Daí com 15 anos fui pedir socorro pro meu tio, porque eu não queria mais essa vida. Sim. Quem era o tio? Tio Heriberto. Foque. Certo. Daí ele me E o que ele fazia daí? O meu tio era caminhoneiro. Caminhoneiro. É. E a senhora foi pedir ajuda em que sentido? Porque meus pais eram separados e minha mãe estava juntada com um cara e ele judiava muito da gente. Sim. Ele tirava a gente da cama às 9 horas, 9 e meia da cama para buscar cachaça. E o dinheiro que eu recebia, eu nunca recebia o dinheiro. Ela pegava antes. Sim. Daí eu me aborreci, daí eu fui na casa do meu tio, daí eu não queria. Daí ele disse, não, eu vou te levar, eu sei onde eu vou te levar. Daí ele me trouxe aqui na casa da minha avó. Daí lá eu fiquei até casar. Na casa da avó. E a senhora tinha quanto? 15 anos? 15 anos. E daí ficou na casa da avó até o casamento? Até o casamento. Casamento com o seu Germano. Sim. Então agora conta pra nós como que surge o seu Germano na vida da dona Eliette. Quando que vocês se conhecem, de que forma? Olha, tinha um time de futebol, os meninos sempre jogavam futebol. E daí nós ia junto, muito metidas, né? E daí ficamos, porque hoje em dia, naquela época, os meninos com as meninas sempre, domingo se reunia assim e ia junto, né? Conversar e coisa. E daí lá começou. E daí ele foi lá pedir pro meu avô, mas lá eu fui na casa do meu avô, parte do meu pai, do seu Amandos e dona Paula, né? Foca. E daí... Eu já sei de onde veio o nome da Paula. Daí depois, aí ele foi lá pedir permissão para namorada, ele foi... E a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos, mais ou E o menos. senhor tinha quantos, senhor? Eu tinha 4 anos a mais, era 16 eu 20, né? E daí e ele foi lá pedir a permissão pro avô. E levou um presente para ela ou pro avô? O senhor não levou nada? Não, mas o meu avô ficou muito feliz. Ficou? Eu tive a sorte de achar o avô dela à noite, já sábado à noite, ele estava no bar dos Itz ali, e já aproveitei o caminho. Já ajudou? Aproveitei o caminho. A competência precisa de um pouco de sorte também, né, seu Germano? Acontece. E aí, dali começou a história de vocês e não parou mais. E aí, e os filhos? Quem são os filhos? Os filhos é o Paulo Roberto Miller, né? E depois de... Há 5 anos e pouco. 5 anos. Um nasceu em 78 e o outro em 84. 84. Já entregou a idade da Paula aqui, então nós já sabemos agora. Eu acho que eu vou encerrar a entrevista aqui, né, Paula? Porque nós já sabemos a origem do teu nome, a idade, né? E a gente veio aqui para entrevistar a Paula e a gente está sendo agraciado aqui com a história da dona Eliette e do seu Germano, que não estava previsto, mas que para nós está sendo um presente aqui, o arquivo vivo da história da Estrada Palmeiras. Paula, fala um pouquinho de você. Quem é a Paula? Né? Nós já estamos aqui com os seus pais, já sabemos quem são os pais, mas fala um pouquinho de você. Conta um pouquinho da tua origem. Então, eu quando era na minha infância, né, eu sempre brincava com meu primo de ser professora. Mas depois a gente vai crescendo, vai estudando e vai vendo às vezes que as coisas não são bem assim, né? Um sonho, né? Mas Deus encaminha tudo as coisas, né? Deus é tão perfeito que Ele vai trabalhando na vida da gente e vai encaminhando tudo. Então, com 18 anos, eu iniciei minha trajetória na Missão Criança Canela. Mas antes disso, Paula, você estudou aonde? Eu estudei na Herman Miller, depois eu fui... Aqui do lado? Aqui do lado. Tive o privilégio de ser a merendeira minha avó, né? E as professoras eram a dona Ilza, a primeira professora foi a dona Ilza, depois a dona Marlene Scholz, as duas já falecidas. E muito interessante, assim, que a dona Marlene, às vezes, ela tinha época de plantação de pepino, né? E os vizinhos da frente sempre plantavam. Então, quem ia lá comprar o pepino para ela era a Paula, né? A Paula sabia o trajeto e ia... E assim, daí, saindo daqui, eu fui pro Guilherme Zig e depois pro Olavo Bilac. A trajetória normal de quem, né? Exatamente. Da nossa geração é isso, né? A gente as escolas municipais, à época, tinha até a 4ª, 5ª série só, né? E depois era Olavo Bilac. Isso, né? isso.
Então, Paula, e aí você vai para o Olavo, se forma e você chegou a fazer teve a oportunidade de fazer graduação, de fazer a faculdade? Sim, mas primeiro eu entrei na área. Na área. Você começou a trabalhar antes? Eu comecei a trabalhar antes. Fiz um estágio na antiga Corinorte, de cadastro de produtos lá, e depois, através da esposa do pastor Nelson, né, eu consegui uma vaga lá na Missão Criança. Paula, e aí chegou um momento que o projeto Missão Criança, a Igreja Luterana, acabou passando para a Prefeitura de Joinville. A Prefeitura de Joinville acabou assumindo o projeto e aí já como atividade de Centro de Educação Infantil, né? Sim, mas esse transpasso, esse foi depois que eu saí da Missão Criança. Eu não estava mais lá na Missão Criança. Você estava no período que ainda era de responsabilidade da Igreja Luterana. Isso. É a Igreja Luterana, mas ela tinha o seu próprio estatuto. Sim. E tinha toda a diretoria que comportava, que administrava essa instituição também, onde que a Dona Iris e a família faziam parte ali também, onde que eles davam também suporte. Em si, a gente não era totalmente formado ainda, a gente estava no estudo. Então, quem dava o suporte era a Dona Iris e a Soraya, parte Paula, pedagógica. E nesse momento que você vai para o Missão Criança, começa a se realizar o sonho de criança, que era ser professora. Exatamente. E nesse momento eu acredito que foi talvez o ápice da sua vida profissional, porque você estava ingressando no que você sonhava. Sim, exatamente. E ali você tomou a decisão de se especializar na área. Exatamente. Daí eu fui procurar, aí eu fiz magistério, porque na época tinha muita creche domiciliar e se viu a necessidade de montar um curso de magistério emergencial, que eles chamavam assim. Eles criaram várias turmas lá no Celso Ramos, com professoras voluntárias também, para fazer, mas voltado já à prática, quem estava já na área. Então, a gente fez o magistério, depois dali a gente entrou na faculdade para se formar pedagoga mesmo. Né? E hoje você é formada pedagoga? Sim, hoje sim. Especialista também. Ô Paula, como que começa a surgir o CI Espaço Mágico na vida da Paula? Desse período do Missão Criança até o Espaço Mágico, teve alguma outra atividade? Não. Saiu do Missão Criança, já surgiu o CI Espaço Mágico, é isso? Isso. Eu saí em dezembro da Missão Criança de 2009 e em janeiro de 2010 a gente abriu o Espaço Mágico. Conta pra gente aí essa história do CI Espaço Mágico, como que surge isso na sua vida? Então, vendo a necessidade do bairro em si, né, mais próximo da moradia da gente, né, Diego? A Missão Criança estava localizada e estava totalmente firmada no bairro Canela, mas a gente via a necessidade do Rio Bonito ter algo também. Então, lá na Missão Criança conhecia a Delourdes, conhecia a Ariana, e a gente comentando de um sonho de ter a nossa instituição, né? Então, a gente veio, num dia assim, a gente pegou e veio aqui para Rio Bonito, já tinha uma creche domiciliar ali, mas onde a pessoa não era formada e via muita dificuldade, ela acabou desistindo. Daí a gente falou com o proprietário, ele estava desmanchando toda a infraestrutura já que tinha para fazer kitnets. E a gente chegou e falou da nossa vontade de alugar aquilo ali para se ter um CI. Daí ele ficou meio assim, porque ele disse, eu já montei para alguém aqui, mas não deu certo. Daí a gente falou de onde a gente veio, conversamos tudo com ele, eu e a Delourdes. E daí a gente convidou a Ariana para Você está falando do espaço que hoje ainda é o CI Espaço Mágico. Isso mesmo. No mesmo espaço. No mesmo espaço. Que é na rua 15 de outubro, aqui no Rio Bonito. Isso, só que a gente chegou ali, era uma casa adaptada, né? Sim. Tinha uma casinha nos fundos e tinha uma parte da frente que era adaptada. Daí ali a gente iniciou, dia 10 de janeiro de 2010. Sim. A gente iniciou preparando tudo, fazendo, né? Organizando a casa, organizando o espaço, tudo. E daí a Paula começou a passar mal. Passar mal. Daí quando eu fui fazer exame, a Paula estava grávida. Sim. Olha a gente iniciou o trabalho ali, sendo que a gente teria que fazer parte de direção, administração toda e estar em sala. Que todo início de trabalho, né? A gente sabe que é desgastativo. Aí, num dia desse, eu fui para a maternidade, que eu estava com sangramento. O médico me deu 3 dias de atestado. Loucura, né? Voltei, chamei minha mãe para ficar com a minha turma.
Aí voltei do hospital, fiquei direto lá, escondi bem meu atestado e assim a gente foi, né? Olha só. Aham. Que Só que daí em maio, né? Em maio descobri diabetes gestacional e 2 semanas depois eu vi que em exames eu estava com baixo líquido, daí eu tive que me ausentar. Se ausentou. No primeiro ano de trabalho, assim. Foi Primeiro, já no começo, na largada, né? Eu não tive na primeira festa junina, né? Certo. E depois, né, Paula, depois o empreendimento ele dá certo, né? Esse sonho de vocês se Sim. concretiza e aí começa toda uma estruturação e uma luta que, aliás, a gente presenciou, eu falo aqui que eu acompanhei praticamente desde o início, a luta das Sim. meninas ali, questão de convênio com prefeitura, questão de reformulação de contrato, enfim, nós teríamos aqui um programa inteiro para falar só das histórias do CI, né? Um dia Só nem ia do dar CI. tempo, né, Diego? Não ia dar tempo. É Mas daí, verdade. Paula, e daí vocês percebem que realmente o empreendimento tinha dado certo e vocês queriam continuar. E aí surge o novo CI Espaço Mágico, aquela nova estrutura Sim, totalmente dentro das normas e da necessidade daí, né? sim, em 2015, né? Em 2014 a gente foi pedir uma melhoria do espaço, que os fundos era mais alto do que a frente no terreno em si. Então chovia muito, alagava a parte dos fundos e tinha bastante goteira. A gente foi pedir para o proprietário, né, o seu Guilherme, uma melhoria na sala e ele falou que... Perguntou para a gente se a gente tinha o desejo de ficar muito tempo ali. E a gente falou que sim, porque até então, como é que a gente ia, né, ter um local próprio e construir, né? Daí ele falou, então, tá, se vocês pretendem ficar ali, então a gente vai demolir tudo e a gente vai construir uma escola de educação infantil para vocês. Olha só. E daí ele construiu Ele para você. construiu, em 2015 ele construiu o prédio pra gente. Olha só. E daí a gente ficou, né, graças a Deus a gente conseguiu espaço do galpão da Igreja Católica aqui no Rio Bonito, que a gente ficou 1 ano ali. A previsão era de 6 meses, mas a gente sabe, né, meio às obras todas, ficamos 1 ano ali. Em 2016 a gente retornou pro novo espaço CI Espaço Mágico. Certo. E que ali tá... Vocês têm quantas vagas ali hoje, Paula? 98 pelo município. 98. Aí Mas sai- essa é a capacidade total? Pelas vagas conveniadas, sim. Mas a gente tem algumas particulares também. Aí até 2015, quando a gente estava no galpão da igreja, a Delourdes era a diretora, eu e a Ariana éramos diretora também, mas a gente estava em sala de aula. A partir do momento que a gente foi para o prédio novo, daí a gente foi para a parte só administrativa e pedagógica. Certo. Muito bem. Paula, como que surge o Altieres da sua vida, né? Fala da sua vida pessoal, né? Quando que você conhece ele? O Quando Altieres, meu Deus, né? No ônibus, ele trabalhava na Deller também, né? No ônibus. No ônibus. No ônibus. Rio Bonito. Conheci. No ônibus Rio Bonito. A gente quase não andava de ônibus, né? No ônibus do Rio Bonito. Uhum. E daí, Mas estamos falando em que época isso? em 2018, 2019 mais ou menos. 2003. 2003? É. Foi tão rápido, né? É. Em 2004 a gente já casou? 2 anos. Foi no começo dos anos 2000. E daí a gente conversou mesmo num baile gauchesco na Sociedade Rio Bonito. Rio Bonito. Rio Bonito. Olha só. Onde meu irmão e minha cunhada estavam fazendo curso lá de dança gauchesca. E ali começou a história mesmo. Começou. E aí, poucos meses ali de namoro, Isso. 2 anos mais ou 2 menos, anos. e aí veio o casamento. Em 2004 a gente casou, em novembro de 2004. Certo. Depois de 5 anos veio a Manuela e depois de 7 anos veio a Lara. Ah lá. Hoje, então, a Manuela está com quantos anos? 13, 13 e a Lara? vai fazer 6. 6 anos. É as 2 filhas, então, do Altieres e da Paula. Ô, Paula, e agora, além de tudo isso também, eu soube que vocês estão numa parceria aqui também bem legal com o pastor Cristiano, né? Que agora tem um novo empreendimento aqui na Estrada Palmeira também, né? Fala desse Sim. empreendimento. Sim, em 2000, época de pandemia, né? Época de pandemia. O Altieres trabalhou 12 anos na Schultz. E época de pandemia, né? Ele foi para a rua da Schultz. Foi um choque muito grande, até mesmo porque, ele amava aquele trabalho lá, né? Sim. E daí, em meio a tudo isso, né? Vendo estudo, né? E o nosso sócio, ele tem muita visão de empreendimento. Então, a gente decidiu ali alugar o terreno do meu tio aqui do lado para a gente montar um aviário. Sim. O objetivo era a gente chegar em 3.000 galinhas.
Mas, em meio a tudo isso, né, a gente compramos primeiro 1.000, né, porque ela tem todo o processamento. Ela precisa vir, ficar 5 meses só recebendo ração, preparo para dela começar a colocar ovo. Aí o tempo de vida útil para nós delas é 2 anos. 2 anos. E hoje vocês estão com quantos aqui? 1.500 a 1.600 galinhas em produtividade. Certo. E isso é o que sai diariamente, então, de ovos, é isso? Isso, mas tem uma quebra, né? 85% geralmente do total das galinhas é produção. Olha só que legal. Como que é o nome hoje da empresa? Aviário Palmeira. Aviário Palmeira. Granja Palmeira. Granja Palmeira. E vocês entregam esses ovos aqui na região? Sim, sim. Vocês têm os compradores aqui? Sim, em mercados, em frutarias, em mercearias, grandes, pequenas. Sim. Desde a Estrada Palmeira até no Vila Nova, Costa e Silva. Muito bem. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui, né, seu Germano, da nossa entrevista. A gente teria com certeza aqui muitas histórias. Já percebi que eu vou ter que fazer um programa aqui inteiro só com o seu Germano aqui, para ele contar mais histórias aqui do início da Estrada Palmeira, né? Mas eu quero agradecer o seu Germano, a dona Eliette, a Paula, minha amiga de longa data, uma guerreira, uma pessoa que a gente também tem um carinho muito grande. Quero agradecer a vocês por terem participado aqui do quadro Conte a Sua História aqui do nosso programa. E agora a história da família vai ficar eternizada aí também nos arquivos aí da nossa Rádio Piraberaba. Obrigado a todos. A gente volta numa próxima oportunidade contando uma outra história.